Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu fiz a base desses tapetes, aproveitando somente retalhos de jeans e aplicando essa técnica para deixar eles antiderrapantes. Olá! Hoje vocês vão fazer comigo a base para 2 tapetes. São uma encomenda que eu tenho, é uma passadeira de 1,40 m e mais um tapete menor de 70. Então eu vou fazer a base desses 2 tapetes com esses jeans pretos e cinza que eu tenho aqui. O tapete por cima vai ser em tons de azul, mas como eu tenho bastante jeans nesses tons aqui, eu vou aproveitá-los para fazer a base desses 2 tapetes. Eu sou a Silvia, se você está chegando agora aqui no canal, esse é um canal de costura sustentável, onde você aprende a transformar calças velhas e outros retalhos em peças úteis e cheias de estilo. Vamos lá então começar a preparar essas bases para os tapetes. Uma preocupação que ela teve quando me encomendou os tapetes, normalmente as pessoas não falam sobre isso porque o jeans em si, ele acaba ficando um material antiderrapante, ele não é liso. Mas ela me perguntou se ele era antiderrapante. Então, para garantir, para entregar para ela um produto mais garantido de que não vai ter perigo de escorregar, eu vou colocar também depois nessa base umas tiras desse material sintético que eu tenho aqui. É um material que eu já tenho há anos, ele já se provou ser bem resistente, então eu vou colocar algumas tiras em alguns pontos, depois a gente vai ver como isso vai funcionar, para tornar essa passadeira especialmente antiderrapante. Mas não é necessário, tá? Porque o jeans ele não fica escorregadio, é bem tranquilo. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso de uma peça inteira de 1,40 m por 40 centímetros. Então eu vou deixar uma folga ali para a gente depois poder refilar. Vai ficar ali uns 42, 43 por 1,5 m, né, mais ou menos. Depois a gente pode cortar o que a gente precisa, tá? O tamanho final dele vai ser 40 por 1,40. Então vamos lá. Eu tenho algumas calças pretas aqui que eu já separei e elas não são úteis para mim para outra coisa, tá? Os bolsos não são muito legais, até são bonitos, mas eu não pretendo aproveitar para nenhuma bolsa em especial, então eu vou usar o material delas. Uma perna dessas, normalmente a gente aproveita em torno de 70 centímetros, ó. Não sei se vocês podem ver. Dá para aproveitar em torno de 70 centímetros. Atrás tem o bolso, talvez não dê tanto assim. Então, a princípio, com 2 comprimentos de perna, a gente vai conseguir fazer essa base. Mas aqui, por exemplo, eu tenho pernas estreitas, então eu vou precisar de 3 bandas de perna. A gente tem 4, eu vou precisar de 3. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu já não tenho uma calça. Tem uma calça aqui que é mais larga. Eu vou começar com ela, tá? Vou começar com essa calça aqui que é mais larga. Só que ela tem esse bolso aqui que eu quero tirar para aproveitar melhor o tecido. A barra eu não vou aproveitar, essa barra já foi muito costurada, não vale a pena aproveitar. Então já vou tirar logo a barra. E agora essa parte de desmanche da calça aqui, eu vou dar uma acelerada, porque vocês sabem já como é que vai ser. Aqui vai faltar um pouquinho, ó, pros 70. Então eu vou ver se compensa a gente tirar esse bolso aqui, certo? Então eu volto já com as pernas aqui cortadas, vou deixar vocês acompanhando um pouco aqui como é que eu vou fazer. E depois a gente vê como é que vai emendar esse material. Eu vou começar aqui desmanchando para a gente ter um aproveitamento melhor. Vamos ver se ela desmancha com facilidade. Ó, ela rasga. Então é isso aí. Vamos começar a desmanchar essa perna de calça.
Uma pausa aqui para uma explicaçãozinha rápida. Eu vejo muitos projetos por aí, principalmente de canais estrangeiros, em que a pessoa simplesmente abre um lado da perna da calça, né? Dobra e já sai uma bolsa linda, maravilhosa. Gente, cuidado, tá? Cuidado, porque olha só o que que acontece. As nossas calças aqui no Brasil, pelo menos, porque eu não sei se lá fora elas são diferentes, tá? Elas são cortadas, enviesado, tanto por fora quanto por dentro. Então a gente não tem uma costura reta no centro, às vezes até tem de um dos lados, né? Mas aqui em cima elas começam a alargar um pouco. Talvez pelo perfil da brasileira, que seja um pouquinho mais larga anatomicamente em cima, mas essa história de simplesmente pegar uma perna, dobrar e já ter uma peça reta aqui para poder produzir, cuidado, tá? Nem sempre isso vai dar certo. Observem que aqui no meio ela começa já a abrir, tá? E a maioria das calças é assim. Mas, dito isso, então, por causa disso, eu vou abrir aqui também e vou deixar todas as pernas cortadinhas retinhas no fio, ok? Eu desmanchei, cortei três calças todas no mesmo tom, preta, um pouco mais clara, três calças. Então a gente vai começar, a primeira coisa que nós temos que fazer com essas pernas aqui, esses pedaços de perna, é centralizar. Então a gente não vai aproveitar tudo não, tá? Nós não aproveitamos qualquer cantinho enviesado, porque o nosso trabalho pode ficar torto. Então a gente vai centralizar, ver mais ou menos onde é o fio. Também não é assim 100%, mas é mais ou menos. E aí a gente vai colocar uma régua aqui. E se tu tiver um cortador, maravilha. Se não tiver um cortador, não tem problema também. Pode muito bem fazer riscando e cortando com a tesoura. Então, eu cortei todas as
partes aqui de pernas, né? São 3 calças, então deu 12 tiras, algumas mais largas da parte da frente, ou, desculpa, mais estreitas da parte da frente, outras mais largas da parte de trás. E eu separei aqui as mais longas, essas aqui tem aproximadamente 70 centímetros, um pouquinho mais, que é o que eu preciso de dois comprimentos desses para fazer a base da passadeira. O tapete, depois a gente vai pegar os outros retalhos ali e vai complementar. Então, o que eu posso observar aqui? Os tons são bem parecidos. Essa aqui, por exemplo, tem uma mancha aqui, então eu vou deixar de lado. Se eu não precisar dela, melhor. Vamos ver. Vamos tentar fazer as duas partes o mais parecidas possível. Não dá muito, mas tudo bem. Então a gente vai emendar aqui, deixa eu ver as partes que eu tenho. Essas duas aqui são da mesma largura. Então vou colocar uma para cada metade da passadeira, como centro, tá? Vou colocar aqui como centro. Aí eu tenho essas duas aqui também, que são iguais. Então eu vou colocar uma junto com essa e uma junto com essa. E aí aqui eu tenho mais duas tiras, que eu vou colocar uma aqui e a outra aqui. Então agora eu vou para a máquina emendar de 3 em 3. E depois a gente vai emendar no meio. E já volto para mostrar para vocês. Prontinho, aqui está a nossa base. Ela ficou, olha só, eu costurei aqui com 1 centímetro de largura, emendando, né? Depois que todas as tiras estavam paralelas, da mesma largura, não da mesma largura uma da outra, mas elas cortadas bem retinho cada uma, tá? Então eu emendei aqui com 1 centímetro de largura e pespontei com um pé de máquina todos eles. Essa parte aqui vai ficar completamente invisível, o tapete vai ser montado aqui em cima, tá? Então ela ficou aqui também, eu emendei, né? Observem que ficou bem legal a emenda, ficou uma sequência bem boa. Também emendei com com 1 centímetro e fiz um pesponto de um pé de máquina, tá bem reforçado. Eu consegui no final aqui uma base de 43,5, 43 por 1,40, bem certinho. Mas isso não é uma medida exata. Se a tua emenda der um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema. No upcycling a gente precisa levar isso em conta. Cada peça que a gente vai usar, cada calça que a gente vai usar é diferente e esses resultados podem sim variar um pouco. Agora eu vou aplicar as tiras de sintético, tá? Eu cortei aqui com 3 centímetros de largura, cortei 3 tiras, elas vão ficar bem discretas aqui. Eu vou aplicar em 3 lugares diferentes, tá? Eu vou aplicar uma bem no centro, deixa eu marcar aqui pra gente ver. Uma bem no centro e a outra de cada lado no centro do centro. Então, deixa eu marcar aqui. Vou pegar um lápis, aqui, um giz. Vou fazer uma marca aqui e uma marca do outro lado. Aqui também, uma marca nesse centro e uma marca do outro lado. E no centro. Então, eu vou para a máquina de novo agora, para a gente aplicar essas tirinhas de sintético que vão dar mais estabilidade para essa passadeira. Assim, tá? Uma costurinha de cada lado aqui. Mais um aqui no meio. E o último aqui. E ficou assim a aplicação do sintético. Eu costurei com menos de um pé de máquina para não ficar nenhuma rebarba aqui. Apliquei em 3 pontos da base. Agora eu vou montar a base do tapete menor, seguindo essa mesma lógica aqui, que ele fique mais ou menos a mesma largura e com 70 de comprimento.
E por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Vocês vão encontrar agora na sequência o vídeo onde eu monto o tapete. Eu não vou fazer tudo num só porque vai ficar bastante extenso, né? Então eu vou deixar linkado aqui o próximo vídeo onde eu monto a parte de cima do tapete. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se assistiu esse vídeo até aqui, gostou dessa dica de montar uma base para um tapete mais longo, se gostou dessa dica de colocar essas proteções aqui antiderrapantes, já deixa teu like, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo como é que tu faz a base de tapete ou qualquer dúvida que tu tenha ficado. Então até o próximo vídeo, um abraço!